que o nosso futuro possa ser alterado à luz daquilo que o Teu Espírito fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos ler a partir do primeiro versículo, o verso 6, a Escritura Sagrada, estarei lendo na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, e estes foram valentes varões de renomes na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Glória a Deus. A partir de hoje eu estarei trazendo no nosso estudo de Gênesis algo diferente daquilo que eu havia feito anteriormente. Nos nossos últimos domingos, explanando e expondo as Escrituras através desse livro, nós estávamos comentando basicamente quase que versículo por versículo. Então já tem 1 mês e meio, quase 2 meses que estamos nesse estudo, e nós havíamos ouvido então a respeito dos 3 primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. No domingo passado nós ficamos o culto todo apenas no capítulo 3. Como o livro de Gênesis, e eu já havia falado para os irmãos que eu faria dessa maneira, como o livro de Gênesis é muito grande, nós temos 50 capítulos, eu não darei continuidade capítulo por capítulo na sequência do estudo, porque senão demandaria um longo período de tempo, talvez, eu estava fazendo as contas, muito provavelmente seria mais ou menos 1 ano e 3 meses, se eu fosse na velocidade que eu estava, tá bom? Porque basicamente é um capítulo por domingo, sendo que alguns capítulos eu necessitaria de mais de um domingo. Então, como são 52 domingos no ano, então já deu para entender. Como eu tenho um alvo de terminar esse estudo antes do final desse ano, então a partir de agora eu irei explanar a respeito de personagens e temas. Então esse domingo eu falarei sobre Noé, domingo que vem eu falarei sobre a história da Torre de Babel, ou se eu não falar o estudo de Gênesis domingo que vem, quando eu der continuidade, e depois nós veremos a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e vamos finalizar falando de José, que é onde o livro termina, ok? Nós temos basicamente 3 capítulos que retratam a história de Noé. O capítulo que eu li aos irmãos, capítulo 6, eu li a primeira parte do capítulo 6, depois a história de Noé vai continuar até o capítulo 8, mas fazendo um link com aquilo que estava sendo ministrado, no domingo passado, no capítulo 3, nós então terminamos no momento onde está relatado acerca da queda do homem, está relatado acerca do primeiro pecado, da primeira vez que o homem, uma criatura, imagem e semelhança de Deus, infelizmente acabou pecando e se desviando da vontade de Deus. Nós falamos quais foram as consequências disso, tanto para a serpente, que foi amaldiçoada, quanto também para a mulher e para o homem, que foram então expulsos do jardim de delícias, do jardim do Éden que Deus havia criado. Agora, o fato é que a vida vai se desenrolar, e é interessante porque eu li para você o capítulo 6, mas os irmãos não têm noção o quanto a população mundial conhecida até aquele momento havia aumentado. Se você ler os capítulos 4 e os capítulos 5, você vai ver então que os homens se multiplicaram.
e então seguiram aquilo que Deus havia lhes ordenado, que Adão e Eva tivessem filhos, e esses filhos tivessem mais filhos, e desta maneira a terra estava sendo povoada. Você sabe, amados, infelizmente, na mesma velocidade que a terra foi povoada, na mesma velocidade que eles tiveram filhos, infelizmente, o pecado também se multiplicou. É interessante porque no capítulo 3, nós temos o primeiro pecado, mas já no capítulo 4, nós temos então a continuidade, e aonde, do 3 para o 4, a gente vê o primeiro homicídio. Todo mundo lembra da história, que infelizmente, um dos filhos de Adão matou seu irmão, Caim matou Abel. Ou seja, o que antes era primeiro pecado, agora nós estamos falando em um primeiro homicídio, agora nós estamos falando em um nível de degradação da santidade, em um nível de degradação do caráter, em um nível de degradação da moralidade humana. E então, infelizmente, na mesma velocidade que os homens foram se multiplicando, a iniquidade também se multiplicou. E infelizmente é nesse contexto que surgem as cidades. Para você é muito nítido que até então o homem era um homem que estava vivendo na natureza, que estava vivendo no campo. Mas se você ler os capítulos 4 e 5 agora, as cidades estavam sendo edificadas. Infelizmente, a cidade sendo edificada, a iniquidade estava sendo também espalhada. Então, quando você olha, volta para o verso primeiro, por gentileza, Ed. Quando você olha no verso 1, é dessa maneira que Moisés começa o capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, fazendo então um relato daquilo que está escrito nos capítulos 4 e 5. Por exemplo, é interessante porque no primeiro domingo que nós estávamos estudando Gênesis, eu expliquei para os irmãos que ao longo do livro de Gênesis, e depois ao longo de toda a palavra de Deus, nós veríamos a descrição de genealogias. Lembra que eu falei sobre isso? Volta para mim no capítulo 4, no verso capítulo 4, verso 17. É porque eu quero linkar para você entender quando lá no capítulo 6 fala que os homens foram se multiplicando. Eu não vou ler isso aqui tudo, mas só para você ter uma noção. Olha só: e coabitou Caim com a sua mulher. Caim é filho de Adão, amém? E o que aconteceu? Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Vamos junto, Ed, vamos lá. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Depois a escritura continua: Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. E depois o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Presta atenção, eu vou só até aqui. Você está percebendo então que nós temos aqui a primeira genealogia que está descrita nesse contexto, que é a genealogia de Caim. Ou seja, você tem que entender que aqui nós temos uma divisão. Adão e Eva, por exemplo, tendo dois filhos, nós temos de um lado Caim, que representa aquela geração que comete iniquidade. Caim matou Abel e infelizmente os seus filhos cometeram atrocidades. Mas Adão teve outros filhos. Talvez, pode ser que alguém que não conhece tanto ainda da palavra de Deus pode achar que os únicos dois filhos que Adão teve foi Caim e Abel. Não, Adão e Eva tiveram outros filhos. Então, por exemplo, vai para mim no capítulo 5 verso 1. Lá no capítulo 5 verso 1, olha o que a palavra de Deus continua: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Verso 2: homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Aí olha o verso 3: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então olha aqui para mim, aqui
nós temos então a história de um outro filho de Adão e Eva. Como é que era o nome desse outro filho? Sete. Então presta atenção, isso aqui é só para já desconstruir na sua cabeça, de que Adão só teve 2 filhos, ele não teve só 2 filhos, entendeu? Então, Sete. Depois, vai continuar a genealogia. Depois gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Olha que interessante, o texto nos conta qual é a idade que Adão tinha quando Sete nasceu, e depois quantos anos Adão ainda viveu depois que ele gerou Sete. E aí registra ainda que ele teve filhos e filhas, e os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Aí agora a história continua, vamos lá, verso 6, Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos, teve filhos e filhas. Verso 8, e todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Verso 9, e Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã, e beleza. Olha aqui para mim, olha que interessante então, nós temos aqui 2 genealogias diferentes, partindo do mesmo homem, Adão, até porque obviamente, todos os homens vão partir de Adão, concorda comigo? Então, você tem uma primeira linhagem, que é a linhagem de Caim, diga toda a igreja comigo, linhagem de Caim. Por outro lado, você tem uma outra linhagem, que é a linhagem de Sete. Vocês estão, quem está comigo aqui? Pastor, o que isso tem a ver com Noé? Isso tem tudo a ver com Noé. Por quê? Antes de eu entrar de maneira propriamente dita na história de Noé, eu quero só chamar a atenção, talvez em algum ponto, que pode ser que alguém percebeu isso, porque se você para meditar na palavra de Deus, com certeza a gente nós fazemos algumas perguntas, mas eu quero te dar aqui algumas respostas. Se você reparar, quando eu estava lendo o capítulo 4, que é a história dos filhos de Adão, originados por Caim, Moisés não menciona a idade de nenhum deles. Alguém reparou isso? Se você voltar para o capítulo 4, verso 32, quando fala que vai começar em Caim, que era filho de Adão, vai falar, verso 32, isso, 4:32, 17, perdão, 4:17, isso, pus 32 na cabeça, era 17, olha só, coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Esse Enoque não é o Enoque que foi arrebatado não, o Enoque que foi arrebatado é outro Enoque, está lá no capítulo 5, tá? Só para, a título de observação. Mas olha aqui para mim, olha que interessante, não tem absolutamente nenhum registro da idade deles. Por outro lado, como eu já tinha lido para você, Moisés não conta a idade, mas Moisés conta a profissão dos caras. Moisés conta aquilo que os caras fizeram. Mas quando você volta para o capítulo 5, verso 1, mais ou menos, vai descendo, acho que versos 3 e 4, quando vai falar a outra linhagem, a linhagem de Sete, Moisés não nos conta o que eles faziam, Moisés não nos conta a profissão deles, mas Moisés nos conta quantos anos eles viveram. Deixa eu te falar uma coisa, eu preciso ser honesto com você, Deus não está preocupado com aquilo que você faz, Deus está preocupado com o seu coração. Vou te contar algo muito triste, sabe por que a linhagem de Caim não está relatado acerca da idade que eles viveram? Porque esses homens que viveram debaixo da iniquidade, eles não tiveram os seus dias contados por Deus. Deus só passa a contar os seus dias a partir do momento que você vive para Ele. É por isso que se você vem aqui, todos os dias de Sete vai para baixo, depois Sete teve Cainã, teve Enos teve Cainã, depois Cainã, Enos viveu, vai para baixo, e aí todos os dias de Enos foram novos, vai para baixo, e vai continuar, vai indo, olha só, olha que poderoso, não tem absolutamente nenhum relato daquilo que eles fizeram naturalmente falando, mas se você, pode continuar, mas se, parou, olha aqui, se você observar no capítulo 5 inteiro,
não fala sobre profissões, mas falam sobre coisas espirituais. Andou Enoque com Deus. Então eu quero te contar uma coisa: os dias que você viveu fora da presença de Deus não foram contados. Deus só passa a contar os seus dias a partir do momento que você anda com Ele. É por isso que aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, aos olhos espirituais elas estão mortas. É por isso que Deus usa essa expressão, nascer. É por isso que em João capítulo 3, Nicodemos não estava entendendo essa conversa. Nicodemos virou para Deus, Nicodemos que era mestre na lei, falou assim: Jesus, como que eu desse tamanho vou voltar para a barriga da minha mãe? Ô Nicodemos, eu não estou falando sobre um nascimento natural, eu estou falando sobre um nascimento espiritual, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amados, isso é uma palavra de conforto para você que entregou sua vida ao Senhor. Não fique preocupado com aquilo que você fez antes de você nascer de novo, porque para Deus aquilo lá está anulado. Deixa eu te contar uma coisa: Deus não consulta o seu passado para estabelecer o seu futuro, porque para Deus o seu passado foi apagado. Você tem que, rejeitar toda acusação do diabo, porque o diabo é um miserável. O diabo é miserável. Sabe o que é engraçado? Deus conhece o seu pecado e te chama pelo nome. O diabo, ele sabe o seu nome, mas quer te chamar pelo seu pecado. Então é por isso que você não tem que dar ouvido à voz do inimigo, você tem que dar ouvido à voz do Senhor. Medita nisso, querido. O diabo sabe o seu nome e fica te chamando pelo seu pecado, então não aceite a acusação do diabo. Agora Deus, que conheceu o seu pecado, Ele te chama pelo nome, porque Ele tem salvação para você. Amém? Olha aqui para mim. Existiam duas genealogias, duas linhagens. A linhagem daqueles que andavam com Deus e que viviam para Deus, portanto tinham seus dias contados. E a linhagem daqueles que faziam coisas, mas não geravam espiritualmente falando. Porque o que é poderoso nessa história? Que você percebe que Deus não quer que você tenha apenas filhos naturais, mas Deus quer que você tenha também filhos espirituais. E eu quero profetizar que após esse culto você vai sair daí, e não importa o seu sexo aqui de maneira específica natural, de uma maneira espiritual, é como se todos nós carregamos úteros espirituais. Sabe o que é poderoso? Aos olhos de Deus, pelo amor de Deus, entenda, eu estou falando de coisas espirituais e não de coisas naturais. Nós somos a noiva, por isso que eu posso falar que todo mundo tem útero, porque o útero pertence ao universo feminino. Eu quero profetizar que o Senhor vai colocar filhos espirituais no seu útero, porque nós seremos um povo da linhagem de Sete e não da linhagem de Caim. Você quer saber se sua vida está mais espiritual ou mais carnal? Você está mais preocupado com o quê? Em fazer coisas naturais ou em gerar filhos espirituais? Sempre quando você vive a sua vida preocupado em gerar filhos espirituais, os seus dias estão sendo contados diante de Deus. Aí você quer saber por que a Bíblia explica a Bíblia? Porque vai ter muita gente que está preocupada em fazer coisas naturais, ao invés de andar com Deus e gerar filhos espirituais, que vai aparecer diante de Deus falando: Senhor, em teu nome eu fiz isso, isso e aquilo, mas o Senhor vai virar para ele e vai falar: filho, eu não te conheço, porque você estava preocupado em fazer e não em gerar. Você está vendo que as coisas na Bíblia batem? Nós possamos ter os nossos dias sendo contados pelo Senhor. Mas o fato então é que nós tínhamos essas duas linhagens vivendo sobre a terra: a linhagem da iniquidade, que são os filhos de Caim, e a linhagem da santidade, que são os filhos de Sete. É interessante porque, olha aqui para mim, eu me lembro no capítulo 3, não preciso de abrir, que o Senhor virou para aquele contexto da mulher e serpente e falou: olha, eu porei inimizade entre ti. Deus estava falando: vai ter inimizade entre o filho da serpente e o filho da mulher. Mas em outras palavras, é como se o Senhor já estava falando que teria duas linhagens sobre a terra. Os filhos da serpente, olha como que Deus se referiu à serpente como filhos da serpente.
Ele estava querendo dizer daquelas pessoas que nasceriam, mas que não nasceriam de novo, daquelas pessoas que nasceriam aqui na terra, mas ainda não tinham nascido nos céus. Em outras palavras, é por isso que Jesus falou para Nicodemo: você tem que nascer. É por isso que o maior sofisma, pastor, o que é sofisma? É uma mentira com cara de verdade, que o mundo tem lá fora, é que todo mundo é filho de Deus. Não, as pessoas não são filhas de Deus, as pessoas são criaturas de Deus. É por isso que João, no capítulo 1, no verso 12, ele relata: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu. Ou seja, você só pode ser feito algo que você ainda não é. Se você já tivesse nascido filho de Deus, como que você estava sendo feito filho de Deus? Você só é feito em algo que você não era antes. Então, ou seja, quando aqui Deus estava falando da inimizade entre os filhos da serpente e os filhos da mulher, entre os santos e os profanos. Se você vê em toda a palavra de Deus, nós vemos esse cenário de duas gerações. Mais para frente você vai ver, é a geração de Isaac e a geração de Ismael. Conflito, inimizade entre a geração de Isaac e a geração de Ismael. Toda a palavra de Deus caminha mostrando essa inimizade entre os filhos de Caim e os filhos de Sete. Amados, agora eu vou falar algo aqui bem teológico, mas é apenas para que haja um enriquecimento em conhecimento na nossa congregação. Volta no capítulo 6, verso 1, porque eu vou abrir aqui para você duas possibilidades de interpretações. Quantos estão aqui comigo nessa noite? Mas você não tem que ficar preso a qual é a verdadeira, do ponto de vista que isso não muda a nossa vida hoje. Você quer que eu te conte ou não? Ou pode pular? Mas é o seguinte, existe um embate teológico acerca, aqui, vamos voltar para o nosso texto, porque a palavra de Deus diz que como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, que entre todos mais lhes agradaram. Olha que interessante. Aqui então, nós temos uma diferença entre dois seres, dois grupos de pessoas, ou dois grupos de seres. O primeiro ser é chamado então de filho de Deus, mas por outro lado, nós temos um outro grupo, que são aqui as filhas dos homens. Então você tem aqui mais uma diferenciação: filhos de Deus e filhos dos homens. Gabrielzão, destrava aqui para mim, fazendo favor. Olha aqui para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que é essa? O que você acha que, para quem você acha que está apontando os filhos de Deus e os filhos dos homens? Os estudiosos da palavra de Deus, eles se dividem em duas linhas teológicas. Existem aqueles que acreditam que quando Moisés estava se referindo aos filhos de Deus, ele estava se referindo à descendência de Sete, é aquela galera do capítulo 5, e as filhas dos homens, ou os filhos dos homens, é a turma do capítulo 4, verso 17 em diante, a descendência de Caim. Então muitos acreditam nisso, que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, e os filhos dos homens, os descendentes de Caim. Isso tem uma base, por um motivo, lá em Lucas, pode projetar, Lucas capítulo 3, verso 38, se eu não me engano, Lucas 3, 38, a palavra de Deus, volta 2 versículos, só para os irmãos verem o contexto. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Nananã, Nananã, filho de Lameque, filho de Noé, Lameque, Nananã, Metusalém, aquele negócio, verso 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, olha o Sete aqui, e Sete, e este, filho de Adão, vírgula, filho de Deus. Então, alguns estudiosos
com base nesse texto, afirmam que os filhos de Deus do capítulo 6 são homens, pessoas normais, que são os filhos de Sete, porque Sete foi chamado de filho de Deus. Vocês estão comigo ou não? Tem uma outra turma. Então, em outras palavras, o que o texto está falando é que a iniquidade foi se multiplicando tanto, que agora, os camaradas que eram da linhagem de Sete, estavam casando com a galera da linhagem de Caim, de tal maneira que estava sendo misturado, a galera que era santa, e a galera que era profana, a galera que vivia para Deus, e a galera que vivia para os prazeres da carne. Deus nunca aprova um casamento entre luz e trevas. Em toda a palavra de Deus, você vai perceber que Deus não aceita a mistura da raça. Gente, qual é o outro pensamento teológico a respeito dos filhos de Deus? Há quem diga que esses filhos de Deus, volta lá para o Gênesis capítulo 6, verso 2, mas eu vou até mandar você abrir em outro lugar, não precisa nem voltar. Há quem diga que esses filhos de Deus aqui são os anjos caídos, ou seja, os demônios, a galera que desceu com Lúcifer, e que esses demônios acabaram deitando com as mulheres, que eram pessoas, por isso chamadas filhas de homens. É como se então para eles os filhos de Deus são os anjos caídos, e as filhas dos homens são as mulheres, as pessoas, e que então houve uma relação entre anjos caídos e pessoas. Com que é que eles tomam base? Lá no livro de Jó, no capítulo 1, verso 6, vê se é o verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Alguns estudiosos acreditam que aqui no livro de Jó, a citação filhos de Deus se referem aos anjos caídos, que sempre vão estar do lado de Satanás, porque onde está aqui Satanás nesse contexto, os anjos caídos estão ao seu lado. Até, se eu não me engano, no capítulo 2, verso 1 também do livro de Jó, mais uma vez vai mostrar Satanás aparecendo com anjos caídos, entre aspas, para alguns são anjos caídos, fazendo referência a filhos de Deus. Num dia, aí ó, já estou em outro versículo, mesma coisa, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então alguns falam que os filhos de Deus são anjos caídos, e eles ainda vêm com mais um texto, no livro de Judas, não precisa de eu falar o capítulo, que só tem um, verso 6, lá em Judas 6, a palavra de Deus diz assim: e a anjos, olha que coisa louca, que não guardaram o seu estado original. Então, gente, não é por nada não, mas eu estou servindo aqui hoje, não é papinha de neném não, estou servindo aqui hoje é picanha, então você tem que ter estômago para... Mas para picanha todo mundo tem um estômago assim, né? Enfim, o negócio aqui está bem profundo. São até alguns textos difíceis de interpretação e discutidos ao longo da história, em embates teológicos. A galera que acredita que os filhos de Deus são anjos, usam esse texto aqui. Por quê? Porque olha o que Judas está falando, que em um certo momento da história, os anjos não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Então, alguns estudiosos acreditam que essa citação de Judas faz referência ao capítulo 6 de Gênesis, que anjos então não guardaram o seu estado original, abandonaram o seu domicílio e se entregaram às paixões, deitando-se com mulheres. Aqui o texto continua falando que esses anjos ele tem guardado sob trevas, porque aí tem gente que pergunta assim: pastor, mas então quer dizer que se isso aconteceu alguma vez na história, pode ser que aconteça de novo? Aí esses caras que acreditam que os filhos de Deus eram anjos falam: não, isso não pode acontecer de novo, porque a Bíblia diz que esses anjos que fizeram isso, eles estão agora guardados sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. E no verso 7 continua a história, que como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, tem gente que fala que os filhos de Deus são anjos, tem gente que fala que os filhos de Deus na realidade são a geração de Sete. Vocês estão comigo?
E os que falam que os filhos de Deus são anjos, falam que os filhos de homens são pessoas normais, mas os que falam que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, falam que os filhos dos homens são os descendentes de Caim. E teve gente que tem caspa virando milhopã aí na cabeça de alguns. Só o último argumento: alguns que acreditam que os filhos de Deus aqui fazem referência aos filhos de Sete, que portanto não eram os anjos, eles também utilizam o argumento da fala de Jesus, porque Jesus, ele diz que os anjos são assexuados, né? Que quando nós estivermos então no céu, nós seríamos como anjos. Lembra que Jesus fala isso? Que lá na glória nós seremos como anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Então, algumas pessoas interpretam esse texto, né? Então, se os anjos não se casam e os anjos não se dão em casamento, então os anjos são assexuados. Portanto, se os anjos são assexuados, como que poderia, enfim, de um anjo deitar com uma pessoa? Vocês estão comigo? O fato é que as duas coisas é uma lástima, e as duas coisas é uma tragédia. Pastor, então por que você perdeu tempo? Só para instigar que a Bíblia tem muita coisa a ser descoberta. Mas por favor, não caia em vãs discussões. Por que eu faço questão de falar isso aqui em púlpito? Para que você, na mesa com os seus colegas, amigos, irmãos, não tenham esse coração, esse espírito de querer debater teologia, quando isso não vai te levar a lugar algum. Vocês estão comigo? Amados, tudo que nós nos aprofundamos na Bíblia tem que nos gerar mais fome por Deus, amém? E o fato é, tenha humildade, ninguém é dono da verdade. Existem tantos textos que estão sendo discutidos há séculos, e tem um irmãozinho que acabou de nascer de novo, ou que fez seminário há 2 semanas atrás, e acha que é o bambambam dos teólogos. Então, assim, tira o seu cavalinho da chuva. Tem tanta coisa que é debatida há tanto tempo, e o nosso foco tem que estar em aquilo que é centralidade da vida cristã. Amém, amados? Mas o fato é, agora volta para eu encerrar o culto, porque eu não ia pregar sobre isso, mas eu achei que seria bom eu contextualizar para você o que estava acontecendo. Capítulo 6, verso 1, o fato foi que houve uma mistura de raças, sejam elas então de anjos e pessoas, ou da linhagem santa com a linhagem profana, que isso, mais com a somatória de todas as outras atrocidades que estão descritas no capítulo 4 e no capítulo 5, se tornou completamente abominável diante dos olhos de Deus. De tal maneira, você vê, domingo passado eu estava te falando do primeiro pecado, agora nós estamos falando de uma geração inteira de atrocidades, de assassinatos e de iniquidade. Então Deus diz basta. Olha aqui para mim, eu tenho algo muito sério para te falar. Hoje eu quero viajar na Bíblia. Vai para Mateus 24, aperta o cinto que nós vamos decolar. Agora eu nem lembro que versículo que eu quero. Alguém acha aí para mim, lá para o verso 30, vê o seu 38 mais ou menos, 30, volta 37, opa, acertei. Olha aqui para mim, olha o que Jesus falou. Agora você vai entender porque que eu quis dar essa viajada. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vamos contextualizar? Mateus capítulo 24 é um capítulo que fala sobre o que? Diga comigo, escatologia. O que é escatologia? Logia, estudo, escato, fim dos tempos. É o estudo do fim dos tempos. Jesus estava falando, os discípulos viraram para ele e falaram assim: Jesus, conta-nos quando será o fim de todas as coisas. Aí Jesus começa um discurso inteiro, um capítulo inteiro, Mateus capítulo 24, e no meio do seu discurso, Jesus virou e falou: você quer saber quando vai ser o fim dos tempos? É quando a terra estiver passando pelas mesmas coisas que estava acontecendo nos dias de Noé. Em outras palavras, nos dias de Noé, chegou o momento que Deus lá do céu diz: basta. Pois eu quero te contar, nós estamos vendo diante dos nossos próprios olhos coisas horripilantes. O mundo está pegando fogo. Ou eu estou doido? Gente, de duas uma, ou eu estou louco. Gente, som daqui, eu estou louco. Se o mundo não está louco, então eu estou louco.
Então não venha para cá, porque como é que você vai ouvir um cara que está louco? Mas se eu não estou louco, então, gente, eu vou falar com muito amor e carinho, o mundo está louco. O mundo está louco. Porque tudo que todo ser humano com bom senso e temor aprendeu a vida inteira que era certo, o mundo está chamando de errado. E tudo que ao longo da história da humanidade era chamado de errado, o mundo está falando que está certo. Então alguém está doido aqui. Mas eu quero te contar, o que Jesus disse foi, nos dias de Noé, Deus resolveu dizer basta. E nessa loucura do mundo, então eu tenho notícia para te dar, infelizmente, o mundo só vai piorar. Você que está na esperança de dias melhores, presta atenção, não estou falando da sua vida, porque você não faz parte do mundo, esse que é o negócio, entendeu o que eu estou falando? Você não faz parte. Lembra daquele exemplo que eu dei, que é como se você está morando em uma embaixada? Você está morando em uma embaixada. Se você for, pegar seu carro, pegar a BR-153, para a esquerda, ir para Brasília, se você entrar na embaixada americana, você está teoricamente em território brasileiro, mas você não está no Brasil. Deixa eu contar uma coisa, você está pisando na terra, mas você não está na terra. Isso aqui é uma embaixada. Sabe o que nós vamos fazer lá na rua, na esquina da rua 115 com a 116 ali no setor sul? Nós vamos fundar mais uma embaixada. Deixa eu contar uma coisa, sabe o que eu descobri, que eu não sabia? Que lá na 115, na rua, no quarteirão, tem uma boate. Eu estou vendo gente saindo de um lugar e indo para outro. Ei, gente, vocês não têm noção o que essa cidade vai começar a assistir, não. Porque Deus está levantando um povo nessa cidade. Deus está levantando uma geração. Deus não está levantando a geração de Caim, Deus está levantando a geração de Sete. Deus está levantando a geração dos filhos de Deus. Deus está levantando a geração daqueles que são santos, daqueles que não se misturam, daqueles que decidem permanecer nos caminhos do Senhor. Deus está levantando novo povo. Deus está sacudindo a terra. Você é um embaixador do reino. Eu já decidi que eu não vou terminar o que eu ia falar, não. Domingo que vem a história de Noé de novo. O time de adoração pode subir, que eu já estou terminando. Que eu apelei, tem 3 domingos passando horário, vai ser besta. Se eu estou estudando, eu continuo semana que vem, meu Deus do céu. Mas não me dá vontade de parar, não. Vocês não estão entendendo? Para mim, agora que o trem estava começando aqui. Deixa eu falar algo para você. É nesse contexto, os dias de Noé serão os dias do fim, e o Senhor vai declarar basta. Nós vamos ouvir o basta de Deus quando as trombetas começarem a soar, quando os selos começarem a ser abertos, as taças começarem a ser derramadas. É o basta de Deus. Amados, fato é que esse contexto, volta lá para Gênesis capítulo 6 verso 1. Vou te contar uma coisa. Oh Espírito Santo, nesse contexto de iniquidade, pode continuar. Olha que coisa terrível. Se você olhar para esse versículo, você vai ver os mesmos 2 verbos que nós ouvimos no capítulo 3. E quando a mulher caiu no pecado pela primeira vez, ela tomou porque era agradável. Olha o que está escrito, que vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram. O mesmo verbo do capítulo 3. Tomaram porque, entre todos, as que mais lhes agradaram. Olha que coisa triste. Tomou porque eram agradáveis. É o caminho do pecado. É o culto de domingo passado. Verso 3.
Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Sabe o que é interessante? 120 anos depois desse dia, o dilúvio caiu. 120 anos depois. Tem gente que usa esse versículo para afirmar que agora o ser humano só viveria no máximo até 120 anos, o que é verdade. Mas o fato é que depois do dilúvio você ainda teve homens que viveram mais de 120 anos. Então não pode fazer aplicação com base nesse versículo, é só ler a Bíblia. Mas o fato é que 120 anos depois, do céu o dilúvio foi derramado. E a palavra de Deus diz, verso 4, verso 5: viu o Senhor a maldade que havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Eu já estou encerrando, mas eu quero comentar sobre esse texto, sobre se arrependeu, porque algumas pessoas podem questionar o seguinte: pastor, mas como que Deus se arrepende? Ele não é homem para que se arrependa? Aí você precisa entender que é muito importante você entenda o seguinte, que a maneira como a Bíblia é escrita, muitas vezes os autores bíblicos, eles usam expressões para que haja uma facilidade de entendimento para você. Então às vezes os autores, eles colocam características pessoais para querer denotar algum sentimento da parte de Deus, e eles escrevem de uma maneira pessoal para que você pudesse imaginar o que seria isso. Então, por exemplo, eu anotei aqui alguns exemplos disso que eu estou falando. Tem uma parte que a palavra de Deus fala assim: os olhos de Deus passam por toda a terra. Mas peraí, que olhos de Deus? Será que são olhos como os nossos? Não, é uma maneira como o autor está dizendo para você poder imaginar. A palavra de Deus também fala: porque os ouvidos do Senhor estão inclinados. Não, mas os ouvidos do Senhor não são como o nosso ouvido. A palavra de Deus fala: o braço do Senhor não está encolhido. Lembra disso? Para que não possa salvar. Os pés do Senhor são ligeiros. Presta atenção, são apenas, pode tocar, gente, são apenas características pessoais para que você entenda e visualize aquilo que está acontecendo. Então, dessa mesma maneira, você vai ver em outros lugares que existem expressões a respeito de sentimentos da parte de Deus, que mais uma vez faz parte da maneira como o autor está escrevendo. Quando fala Deus zombou, Deus irou, né? Deus escarneceu, Deus riu. Como é que é isso, Deus riu? Não tem como a gente entender. Deus se arrependeu. Então nesse contexto, acredite em mim, esse arrependimento divino não é o mesmo arrependimento humano. Porque, por exemplo, quando que você que é homem se arrepende? Você se arrepende em dois contextos. Você se arrepende quando, por exemplo, você fazia algo de um jeito e depois você descobre um novo jeito de fazer alguma coisa. Aí você fala: nossa, eu arrependo que eu fazia isso. Em outras palavras, porque agora eu descobri uma nova maneira. Presta atenção, Deus não se arrepende assim. Porque não acontece com Deus: nossa, agora eu descobri uma coisa nova, então estou arrependido do jeito que eu fazia. É assim que acontece com Deus? Não. Porque se Deus é onisciente, então Deus nunca vai descobrir nada novo, Ele já sabe de tudo. Qual que é uma outra coisa que te faz arrepender? Quando você erra, é ou não é? Você erra, aí você depois se arrepende. Mas presta atenção, Deus é perfeito, Deus é santo. Se Deus é perfeito e Deus é santo, então Deus erra, sim ou não? Então, isso aqui eu só dei dois exemplos para te mostrar que esse arrependimento aqui de Deus não é o seu arrependimento. Mas esse arrependimento aqui vai simbolizar que Deus agora decide tratar o homem de uma nova maneira. Deus agora vai agir de uma nova maneira. É isso que simboliza esse arrependimento. Mas o que eu quero destacar no final da leitura que eu fiz para você é que então a palavra do Senhor continua. Fala que isso lhe pesou o coração e diz: Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Continuação daquilo que eu estava falando. Mas o verso 8:
o verso 8. Eu quero finalizar esse culto mostrando para você aquilo que está escrito no verso 8. Sabe por quê? Porque em toda geração perversa, em todo contexto de iniquidade, em todo contexto onde humanamente falando parece que não há solução, parece que não há possível arrependimento, parece que não há mais santidade, parece que não há mais isso ou não há mais aquilo, a palavra do Senhor diz: porém, sempre há um remanescente fiel, sempre há aqueles que não se venderam, sempre há aqueles que não se deixaram levar, sempre existem em todas as gerações os Noés de Deus. Noé achou graça diante do Senhor. Oh, amados, quero te contar, nós estamos vivendo dias como os dias de Noé, e assim como do céu o Senhor bradou basta, daqui uns dias o Senhor vai bradar basta. Mas eu quero te contar, na terra ainda existe um remanescente fiel, ainda existe um povo que acha graça diante dos olhos do Senhor, ainda existe um povo que, como está escrito no verso 9, um povo que, eis a história de Noé, que era um homem justo e íntegro. Ainda existe na terra um povo justo, ainda existe na terra um povo íntegro, ainda existe. O Senhor quer levantar no nosso meio uma geração de Noés. Sabe como eu me delonguei com explicações teológicas? Eu vou continuar a história de Noé no domingo que vem. Domingo que vem eu quero te trazer características da fé de Noé. Hoje, enquanto eu meditava ao longo de todo o meu dia, o Senhor foi me dando características da fé de Noé. Você vai perceber que na vida de Noé aconteceram umas coisas muito loucas. Noé teve que dar algumas respostas muito sérias. Noé teve que dar algumas respostas muito difíceis. Quais foram essas respostas que Noé deu? É isso que eu vou falar para você no domingo que vem, aonde eu quero te mostrar que esse remanescente fiel, ele tem uma estirpe, ele tem uma natureza. Amados, nós somos o povo da fé. Nós somos aqueles que estamos construindo algo que o mundo diz: isso é loucura. Noé foi chamado de louco. Quando eu brinquei com você, ou eu estou louco ou o mundo está louco. E eu posso contar, eu estou achando que o mundo está louco e o mundo está achando que eu estou louco, e está tudo certo. E alguém é louco. Pessoas viravam para Noé e falavam assim: Noé, só tem uma explicação para você, você é louco. Você quer saber quais são as características da fé de Noé? Então você não pode perder domingo que vem. Fique em pé onde você está.